Boa tarde a todos. Então, continuando a disciplina, né, seminário do Projeto Fácil, hoje quem vai apresentar para a gente é a professora Ana Beatriz Campos Sena. Então, eu e a professora Tatiana agradecer a disponibilidade da Ana Beatriz de participar da disciplina. Ela vai apresentar um projeto, né, intitulado Compostos Bioativos do Leite Humano e sua associação com a saúde materna e o desenvolvimento infantil, projeto de pesquisa do Observatório de Epidemiologia Nutricional. A professora Ana Beatriz, ela é doutora em Ciências Nutricionais aqui pelo Instituto de Nutrição, recém-aprovada, né, na UF, então daqui a pouquinho ela está indo lá para a UF, né, para a Faculdade de Nutrição da UF. E eu acho que ela também é um grande exemplo para vocês que estão começando o mestrado. Ela tem uma carreira brilhante, fez mestrado, fez doutorado, atualmente ainda é pós-doutora nota 10 da FAPESD, recém-aprovada no concurso. Então acho que também é um estímulo para vocês que estão começando essa carreira acadêmica. Então, obrigada e fica à vontade. Olá, boa tarde. Agradecer a Mariana Tatiana pelo convite. Ela já fez as introduções, eu realmente fiz mestrado e doutorado aqui, graduação também, então estou aqui na FRJ desde 2003, se eu não me engano, então já são muitos anos. E de 2007, 2008 para cá, eu já venho trabalhando no Observatório de Epidemiologia Nutricional, né, que é o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Gilberto Cacchi. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês um pouquinho sobre o projeto que a gente está iniciando agora. A gente ainda não começou a coleta de dados, mas é um dos novos projetos a serem desenvolvidos pelo Observatório, que é intitulado Compostos Bioativos do Leite Humano e sua associação com a saúde materna e desenvolvimento infantil. Então é um projeto bem amplo, assim, bem abrangente. Nele vão estar inseridos, né, algumas dissertações, tem uma tese já que é baseada nesse projeto. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como surgiu essa ideia do projeto e o que a gente já tem de definidos, metodologia, algumas coisas a gente, né, como ainda não começou, ainda está nessa fase de avaliação, então à medida que a gente vai entrando em campo, a gente vai vendo qual é a melhor forma das coisas acontecerem. Então, como eu já falei, eu estou aqui representando o Observatório de Epidemiologia Nutricional, é bem fácil encontrar a gente aqui, né? Só seguir até o fim do corredor. Esse agora é o nosso recente logotipo, se eu posso chamar. Só, né, reconhecendo, apresentando o grupo, o Gilberto, o coordenador. Como professora, tem a professora Aline, aqui presente, a professora Maria Beatriz, eu e Dayana como professoras substitutas atualmente. A Adriana, que é doutora também, ela veio fazer parte do grupo por meio de um edital desses de Ciências Sem Fronteiras, o programa de Jovem Talento. Então, ela estava atuando na Espanha e trouxe para cá. Esse projeto inicial, de começar essa ideia, de começar a trabalhar com o leite humano, né, o leite materno, que é uma coisa que quem conhece os trabalhos do nosso grupo sabe que a gente não se aventurava muito por essa área, surgiu desse edital e foi uma proposta que veio com a Adriana e a gente foi mexendo nessa proposta, criou um projeto novo, aumentou bastante e agora vai ser uma das nossas, a gente espera que seja uma das nossas áreas de atuação também. Em relação aos pós-docs, além de mim, nós temos 3 outros pós-docs, doutorandos, Ana Lorena, Camila, Dayana, Jaqueline, Maísa, a Nádia, as pós-docs ali em cima, a Érica, a Janet e a Paula. Atualmente, eu espero não ter esquecido de ninguém, eu acho que são 2 mestrandas, Ilana e Amanda, e 4 alunos de iniciação científica, Amanda, Christian, Natália e Luciana. Então, começando a falar sobre o projeto em si, é importante a gente estudar esse período neonatal, que é um período de adaptação intensa, né, para o recém-nascido, para a criança. Então, a gente pode pensar que ele sai daquele ambiente protetor do útero materno e, de uma hora para outra, por isso essa cara assustada da criança da foto, está exposto a um ambiente totalmente novo, diversos agressores que podem causar infecções, uma nova forma de obtenção de nutrientes. Então é um período muito crítico e vulnerável. O recém-nascido, né, ele tem um sistema imune imaturo e grande parte da proteção que ele já tem, ele adquiriu, né, por via placentária da sua mãe. E o seu trato gastrointestinal
intestinal, ele ainda está vulnerável e por colonizar. Então, ele está em processo de formação e é muito importante a forma que esse trato gastrointestinal da criança ela vai ser colonizada e potencialmente formando o sistema imune adquirido dessa criança. Então, para o processo de amadurecimento do sistema imune, é importantíssimo esse reconhecimento dos micro-organismos presentes a nível intestinal pelos linfócitos intraepiteliais, para que possa haver produção de imunoglobulinas. Porém, esse processo ele não é rápido, né? Ele é contínuo, dura alguns meses. Durante esse processo, a criança deve continuar recebendo esse aporte, né? Uma espécie de imunidade da mãe. E qual é a forma dela receber essa imunidade? Via o aleitamento materno. E aí vem toda essa relação do aleitamento com a microbiota e os desfechos que a gente pretende avaliar nesse projeto. Então, o aleitamento materno aí é o fornecedor dessa imunidade, né, além da parte que vai ser colonizada no início da vida. É sabido que o leite materno em si, ele é fonte, né, de proteína, gordura, carboidrato, vitaminas e minerais, leucócitos, interleucinas, imunoglobulinas, sabendo que o conteúdo ele pode variar, o conteúdo colóide é totalmente diferenciado do leite maduro, e há uma razão fisiológica para isso, mas até, né, algum tempo atrás, já faz algum tempo, as pessoas consideravam que o leite seria um alimento estéril, e por isso, né, além de nutritivo, mas estéril. E hoje a gente sabe que não, mas isso é bom. Há a presença de diversas bactérias no leite materno que vão ser essenciais para o desenvolvimento dessa criança e para que ela possa desenvolver a sua própria microbiota. O aleitamento, devido a todas essas características, né, de composição nutricional e de outros componentes, que a gente pode até chamar de componentes bioativos, porque eles têm funções específicas, ele consegue prevenir diarreias, regular a resposta imune, diminui morbidade e mortalidade decorrentes de infecções. Então, o aleitamento materno ele já é reconhecidamente associado a diversos efeitos positivos na criança. Especificamente, um dos itens que a gente pretende avaliar nesse nosso projeto é a composição de oligosacarídeos no leite materno, porque esses oligosacarídeos do leite materno, eles acabam agindo, eles têm função prebiótica, visto que eles podem ser utilizados pelas bactérias presentes no intestino da criança, fazendo com que o sistema imune dessa criança amadureça e forme o seu sistema mesmo imunológico diferenciado, né? Mais completo. Aqui eu mostro para vocês a frente de um artigo, uma revisão publicada em 2014, que comentou, né, que explorou os efeitos funcionais do ácido ciálico, que é uma espécie dos oligosacarídeos que está presente no leite materno, sobre a criança. E aqui é uma figura desse artigo de revisão, é bem interessante, que ela resume alguns dos efeitos já mencionados do conteúdo de oligosacarídeos do leite materno. Então, ele tem função no desenvolvimento da microbiota infantil, na maturação do intestino, a resistência daquele indivíduo a patógenos, a resistência a infecções do trato respiratório, na formação da sua função imune, na inflamação e também, que é esse último item aqui que é importante, já começa a associar esse conteúdo do leite materno com o desenvolvimento cerebral e cognitivo da criança ao longo desses primeiros meses e até anos de vida. Então isso, por exemplo, esse artigo é um artigo que chamou a atenção da gente também sobre o efeito não seria longo prazo, né, mas a médio prazo do aleitamento materno. Então, a composição do leite materno, considerando que a mãe amamente essa criança, ela pode ajudar, inclusive, no desenvolvimento, né, no crescimento. É uma coisa mais óbvia para a gente, né, pensando que o leite ele tem vitaminas, minerais, macronutrientes, então, obviamente, ele vai estar associado ao crescimento infantil, mas não só ao crescimento, e também ao desenvolvimento. Então, tem alguns estudos já com desenvolvimento cognitivo, essas habilidades motoras,
e alguns outros itens de desenvolvimento. É sabido que a composição do leite materno é muito variável e ele é feito de componentes que são sintetizados na própria glândula e também componentes extraídos diretamente do plasma materno. Então se sabe, por exemplo, que a alimentação da mãe, o uso de suplementos ou não, ele pode estar associado à composição do leite materno. Muitos estudos já foram feitos testando essa questão da desnutrição materna e o seu efeito na composição do leite materno, e até existe a recomendação, né? Mesmo mães desnutridas têm que amamentar, porque já é comprovado que ela consegue manter uma qualidade no leite, mas poucos estudos são feitos em relação às alterações provocadas pelo sobrepeso, pela obesidade, qual o efeito específico na composição imunológica do leite materno. E não somente na composição nutricional, vitaminas e minerais, mas também na composição imunológica. A relação entre o estado nutricional e o estado imunitário nas diversas fases da vida, né, não só na gestação, ela é bem estabelecida. A questão da desnutrição também já é bem estudada em relação ao leite materno. Porém, a gente encontrou algumas deficiências, né, alguns gaps na literatura em relação ao efeito da atividade física ao longo da gestação, que é um item que a gente tem interesse de investigar também, e do efeito específico do sobrepeso e da obesidade. Aqui mostro para vocês um artigo que foi publicado na BMC Pregnancy and Childbirth em 2015, que fala sobre mudanças no perfil bioquímico e imunológico do soro e do colostro de mulheres com sobrepeso e obesidade. E como conclusão, eu sei que vocês não devem estar enxergando daí, mas os autores corroboram a hipótese, né, tendem a confirmar a sua hipótese de que o colostro de mulheres com sobrepeso e obesidade, ele passa por mudanças bioquímicas e imunológicas que afetam a sua composição, especificamente aumento da concentração de glicose, conteúdo calórico, concentração de IgA e algumas imunoglobulinas outras. Então, esse artigo é um artigo relativamente recente, de 2015, que já começou a testar esse efeito do sobrepeso e obesidade maternas na composição do leite. É sabido também que a microbiota intestinal e componentes do eixo intestino-cérebro dessa relação, né, intestino-cérebro, podem influenciar a homeostase normal e podem contribuir para o risco de adoecimentos por meio dessas comunicações bidirecionais. Nós conseguimos achar alguns relatos na literatura que demonstram que essas associações de fato possam existir. Por exemplo, em humanos, ansiedade e depressão foram relatados em pessoas com doença inflamatória intestinal e uma diversidade microbiana alterada. Então, com uma microbiota que não corresponde ao que é esperado, essas pessoas tendiam a ter mais episódios de ansiedade, diagnósticos de depressão. Já foi avaliado também que os lactobacilos e as bifidobactérias em culturas de células intestinais, elas metabolizam glutamato para produzir ácido gama-aminobutírico, GABA, e se sabe que disfunções nas sinalizações mediadas por GABA estão associadas à ansiedade e depressão. E aí veio mais uma ideia para ser avaliada, uma hipótese a ser testada nesse estudo. Ok, já se sabe do efeito da desnutrição, tem que se fazer mais estudos em relação a sobrepeso e obesidade, mas será que o estado mental, né, a saúde mental materna, consegue interferir de alguma forma a composição imunológica do leite, a composição do leite materno? Não se tem muita coisa sobre isso, mas essas nossas ideias partiram dessas associações em outras amostras, né? Quando a gente considera humanos de uma forma geral, mas não especificamente na gestação. Aqui eu dou o exemplo também de mais um estudo que mostrou que havia expressão reduzida desse gene BDNF, que é do fator neurotrófico derivado do cérebro, associada a infecções, alterou a microbiota e levou a comportamentos característicos de ansiedade. E também o tratamento probiótico foi capaz de suprimir manifestações comportamentais, essas de ansiedade e depressão,
e conseguiu normalizar a expressão desse mesmo gene em modelos animais, indicando que pode haver esse efeito sim. Mostro para vocês aqui mais um artigo avaliando também a associação do tipo de parto na aquisição da microbiota infantil. Então, esse artigo aqui, ele mostrou, por exemplo, que a microbiota era diferente de acordo com o tipo de parto. Então, que a microbiota de crianças nascidas, por exemplo, de parto normal, ela estava muito associada à microbiota no canal vaginal e relacionada às fezes maternas. Já daquelas crianças nascidas de parto cesárea, houve essa associação com a microbiota presente no ar do ambiente e na pele materna. Então, esse efeito da microbiota materna ou das condições do ambiente na microbiota da criança. E também, esse outro artigo aqui da PLOS ONE, que ele mostrou que a microbiota do líquido amniótico também se associou com a microbiota da criança. Então, são diversas formas que a microbiota materna pode interferir na aquisição e na formação dessa microbiota da criança. Coloco aqui para vocês esse artigo de 2010 que avaliou gestantes com sobrepeso e obesidade e viu que nessas mulheres, em comparação com mulheres eutróficas a princípio, elas tinham maiores quantidades de bacterióides, clostridios, estafilococos e menores quantidades de bifidobactérias. E fazendo um link com outro estudo, já foi demonstrado que em recém-nascidos, né, no intestino de crianças nascidas de mães com sobrepeso, havia uma maior quantidade de bacterióides e estafilococos, mostrando então essa interação, essa correlação entre a microbiota materna e infantil. E por que querer saber o que vai formar, o que vai ajudar na formação dessa microbiota infantil? É sabido que a microbiota intestinal ela tem papéis importantes, isso não só em crianças, mas ao longo da vida, na regulação do peso corporal, na alteração do tempo de trânsito intestinal, ela ajuda a modular as vias de sinalização da lipogênese, tanto que hoje em dia é tão falado do papel dos prebióticos e probióticos, até, por exemplo, no processo de emagrecimento. Então, nutricionistas costumam tratar, avaliar a função intestinal das pessoas se elas estão querendo emagrecer, entrar no peso adequado. E isso é importante também, apesar de na criança a gente não ter essa preocupação de, né, a princípio, a não ser em casos que é necessária essa preocupação, mas de emagrecimento, e sim no processo de crescimento dessa criança. Então, a microbiota intestinal, ela pode estar associada, sim, ao processo de crescimento e desenvolvimento. Se ela vai interferir no que vai ser absorvido, em como a criança aproveita esses nutrientes, ela pode ter efeitos a longo prazo, provavelmente até no desenvolvimento infantil. E aqui é um pouquinho fora do contexto do nosso estudo, mas eu achei interessante trazer esse artigo aqui, que ele fala sobre a obesidade nos Estados Unidos e ele inclusive levanta que ela pode ser muito influenciada por uma disbiose causada pela exposição a antibióticos presentes em baixas doses nos alimentos, ou seja, alimentos com antibióticos, mesmo que em baixas doses, a longo prazo, causando disbiose, podendo ser uma das causas associadas à epidemia de obesidade nos Estados Unidos. Então é um artigo bem interessante que já dá essa visão mais geral dessa relação da microbiota com a saúde. Então, falei bem amplamente sobre alguns artigos que levaram a gente a formar essas ideias e vou falar para vocês quais são as hipóteses mais específicas que a gente pretende testar no desenvolvimento desse projeto. Então, a primeira é: a composição imunológica do leite humano é influenciada pela saúde mental e pelo estado nutricional materno. O estado nutricional, de uma forma geral, IMC, ganho de peso e consumo alimentar. Uma segunda hipótese é que essa composição imunológica influencia o desenvolvimento da microbiota intestinal da criança que é amamentada. Adicionalmente, os oligosacarídeos do leite materno estão associados
com o crescimento e o desenvolvimento infantil nos 2 primeiros anos de vida. A microbiota intestinal saudável do recém-nascido afeta o crescimento físico e o desenvolvimento infantil por meio da competição com patógenos entéricos e desenvolvimento do sistema imune associado às mucosas, reduzindo o risco de infecção. E, por último, a nossa avaliação em relação aos transtornos depressivos, transtorno depressivo e de ansiedade materna, estão inversamente associados ao desenvolvimento infantil. Então, a gente imagina que mulheres que têm esses transtornos, apresentam sinais e sintomas desses transtornos, as crianças dessas mulheres vão tender a se desenvolver de uma forma menos adequada, menos comparável com os padrões adequados, de acordo com a faixa etária. Os objetivos desse projeto, é um projeto bem grande, então são vários objetivos, e aí daqui vocês têm que imaginar que é um grupo grande, vão surgir diversas formas de avaliação, então você pode pensar, nossa, mas é muito objetivo, tem muita coisa interferindo, porque provavelmente a microbiota do leite vai estar associada na da criança, que vai estar associada no desenvolvimento, mas aí a gente tem que controlar por esses fatores que estão no meio, mas isso vai ser fruto de muito trabalho ainda ao longo dos próximos anos, podem vir várias dissertações e teses daí, um exemplo é nosso último estudo, que provavelmente vocês já ouviram muito falar, que foi a nossa coorte com gestantes na Tijuca. Dessa coorte saíram não sei quantas teses de doutorado, acho que tem umas 5 teses assim, no final. Várias dissertações de mestrado, trabalhos de C, jornadas de C também se fala, e é esse o tamanho do projeto que a gente pretende fazer, para a gente conseguir testar várias hipóteses e ter um material bem detalhado para poder ajustar e considerar nas nossas análises. Então, como alguns objetivos, estudar a magnitude da associação entre o MC pré-gestacional, o ganho de peso gestacional e a composição imunológica do leite materno, então ver como essas variáveis estão associadas na nossa amostra, estudar a associação entre a idade gestacional ao nascimento e a composição imunológica do leite humano, então para ver até que ponto os prematuros, o leite dessas mães, ele é deficitário em relação a de mães que tiveram as crianças a termo, e isso é importante até pela questão do nascimento pré-termo, porque a gente sabe que a imunidade, ela é adquirida, ela é melhorada muito no final da gestação. Então, crianças nascidas pré-termo tendem a ter um sistema imunológico menos competente. E aí a importância do aleitamento materno e avaliar se essa composição imunológica do leite, ela é diferenciada ou ela já está nos níveis comparáveis de crianças nascidas a termo. Também estudar a associação entre o estado nutricional, no caso antropometria, fatores clínicos, sociais, bioquímicos e alimentares, e a composição de uma forma específica. Avaliar essa associação entre a composição imunológica também com os transtornos mentais e o nível de atividade física dessas mulheres. Determinar a relação entre hábitos tóxicos, e aí a gente pode pensar fumo, consumo de drogas, consumo de bebida alcoólica, prévios e durante a gestação, e a composição imunológica do leite humano. Determinar alguns prebióticos oligosacarídeos, e aí a questão de especificar quais são os itens específicos que nós vamos avaliar, é uma coisa assim que eu vou mostrar para vocês o que a gente já tem, mas que ainda pode ser alterada. A gente está em contato com pessoas expert mais nessas áreas específicas. Avaliar a associação entre a composição imunitária do leite humano e a microbiota intestinal do lactente. Então, uma vez que a criança é amamentada, realmente a microbiota dela, ela se assemelha àquela composição imunológica, aqueles prebióticos estão associados ao conteúdo do leite materno. Avaliar a associação entre a microbiota intestinal e o crescimento e desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. Determinar a microbiota do leite materno, a microbiota e os oligosacarídeos das fezes dos bebês e a microbiota das fezes da mãe. Então aí são as determinações específicas, testando correlações entre esses conteúdos nessas várias espécies, o leite e as fezes. Avaliar também a correlação entre a microbiota materna, infantil e a do leite materno.
esse aqui está repetido, saúde mental e obesidade, e crescimento e desenvolvimento. Esse aqui eu acabei repetindo. Agora vamos para os métodos, o que a gente tem de bem definido já. É um estudo prospectivo, né, um estudo longitudinal, a princípio com 7 etapas de segmento. No próximo slide eu vou mostrar para vocês em que pontos são essas etapas. A nossa amostra estudada será de gestantes atendidas pela rede primária de saúde em acompanhamento pré-natal na clínica da família Cis Valente, aqui na Ilha do Governador, aqui pertinho. Os critérios de elegibilidade. Para serem incluídas nesse estudo, as mulheres devem realizar o acompanhamento pré-natal nessa clínica. Nós vamos captar, a princípio, mais no final da gestação, entre 30 e 35 semanas gestacionais, porque o nosso, apesar de ser importante, o estado nutricional pré-gestacional, o nosso objetivo inicial aqui é a partir do leite materno. Então as informações vão ser coletadas, vamos tentar manter um ótimo nível de qualidade de obtenção dessas informações, mas a princípio começaremos o estudo aqui no final da gestação. Elas devem ter entre 20 e 40 anos, para a gente evitar extremos, né, de idade reprodutiva, não ter doenças crônicas como hipertensão e diabetes, obviamente gestantes com sobrepeso e obesidade. Nós temos, inclusive, o interesse de ver o efeito desse estado nutricional diferenciado, então gestantes obesas são elegíveis para o nosso estudo. Elas não devem ter doenças infecciosas, como, por exemplo, né, HIV, não apresentar gestação gemelar e devem residir na área programática do estudo para facilitar a obtenção dos dados. E alguns critérios de exclusão que nós pretendemos aplicar. Se a mulher desenvolveu alguma patologia gestacional, como pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional, então, uma vez que essa patologia é confirmada, a princípio nós vamos excluir essas mulheres das nossas análises. Mulheres com história obstétrica de parto prematuro, porque pode estar associado, então a nossa intenção é pegar mulheres que vão tender a levar a gestação, ir até o final do curso da gestação. Se o recém-nascido apresentar alguma patologia ou peso muito inadequado de acordo com a idade gestacional, e aí para avaliação do peso ao nascer, a gente vai tender a usar a referência nova do Intergrowth, que é um estudo multicêntrico, avaliando peso e comprimento ao nascer. Então nós vamos avaliar os percentis, Z-score de acordo com a referência. Aquelas mulheres que já dizem que não pretendem realizar aleitamento materno, é claro que podem haver mudanças ao longo do projeto. Então a mulher está lá que tem o intuito de realizar o aleitamento e parar, ok, mas aquela mulher que já de cara diz que não pretende amamentar, que não vai amamentar, ela já nem vai, se ela entrou no nosso estudo, ela já vai automaticamente ser excluída. E aquelas mulheres que utilizem medicação antidepressiva ou alguma outra medicação psiquiátrica, porque o nosso interesse é avaliar o efeito da saúde mental. Mas aí vocês podem perguntar, mas como é que vocês vão avaliar o efeito da depressão, da ansiedade? Porque a princípio, se a mulher tem, ela está medicada. Então você vai excluir essa mulher do seu estudo, você não vai ter nem como testar. Mas a gente, na prática, isso nem sempre acontece, então às vezes a gente detecta mulheres que têm esses sintomas, que indicam algum transtorno da saúde mental, e nós também vamos usar escalas não necessariamente de diagnóstico, e que avaliem também o risco. Então não necessariamente mulheres que tenham um diagnóstico de depressão, mas que tendem a apresentar esses sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Mas, de qualquer forma, aquelas já com diagnóstico fechado e utilização de medicamento, nós não acompanharemos. Esse aqui é o fluxograma resumido do nosso estudo. Falei para vocês que as avaliações seriam feitas em 7 momentos, então está aqui a primeira, que é na gestação, entre 30 e 35 semanas. E nessa entrevista aqui, nós avaliaremos a mãe apenas, né? Pediremos para a mãe levar amostras de fezes, onde nós avaliaremos a microbiota, coletaremos sangue, aplicaremos questionários socioeconômicos, demográficos, sobre estilo de vida, também avaliaremos o consumo alimentar, e aqui a gente ainda está um pouco na dúvida, porque a princípio nós estamos propondo questionários de frequência de consumo e recordatórios de 24 horas. Então, dependendo do momento, dependendo da avaliação, nós vamos usar um ou o outro. Também já avaliaremos a saúde mental, a princípio pelas escalas de EPDS, de Edimburgo,
o MIME, e o IDAT traço, o IDAT estado, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E também faremos as avaliações antropométricas e coletaremos os dados retrospectivos, inclusive no prontuário, checando a qualidade, visto que a gente vai começar a avaliar no final da gestação, mas é importante para a gente saber como a gestação evoluiu até ali. Então essa é a primeira entrevista. A segunda entrevista vai ter que ser até os 7 dias de vida da criança, e aí, além das variáveis maternas, que nós vamos pegar essas informações, nós já vamos pedir para a mulher coletar amostras de leite, então nesse primeiro momento, para a gente avaliar a composição do colostro, e do recém-nascido, amostras de fezes e variáveis antropométricas, né? Peso, circunferências, comprimento. A terceira entrevista vai se dar um pouco depois, ainda no pós-parto. A gente definiu aqui 28 e 32 dias para ter um pouquinho esse limite, para não perder a mulher. A gente vai pedir novamente para a mulher coletar essas amostras de leite, isso na nossa frente, ela não vai trazer essas amostras até a gente, isso vai ser na clínica de saúde da família, e aqui a gente já vai poder avaliar, né, o leite mais maduro, e avalia-se a criança novamente, inclusive as amostras de fezes de novo. A partir daí, o nosso estudo ele fica mais espaçado, que a gente vai ter atingido o nosso objetivo inicial aqui, de ver colostro, leite maduro, a diferença nas fezes da criança, na microbiota, e depois a gente passa a avaliar a criança de 6 em 6 meses. Então, uma entrevista aos 6, aos 12, aos 18 e aos 24 meses, que é o nosso ponto final, quando a criança completa 2 anos de idade. Então, somando aqui, tivemos os nossos 7 períodos de acompanhamento. Nessas entrevistas finais, elas, é claro, vão mudar um pouco de acordo com o momento de vida da criança. Por exemplo, quando a gente coletar informações sobre a alimentação da criança, alimentação complementar, isso vai variar um pouco, a gente já está em análise de qual vai ser essa melhor forma de avaliar. Mas nós temos alguns itens que são fixos, que são confirmar esses dados dos questionários maternos, avaliar se teve diferença na saúde mental materna ao longo desse período, que a gente sabe que é um período muito novo para a mulher, então ela pode passar por mudanças substanciais na sua saúde mental nesses primeiros 2 anos de vida da criança. Avaliaremos a antropometria da mãe também, da criança, consumo alimentar, e aqui especificamente a gente vai avaliar o desenvolvimento infantil, que é um dos objetivos mais distantes do nosso projeto, que é avaliar o desenvolvimento infantil dessa criança até os 2 anos de vida. A gente vai avaliar esse desenvolvimento pelo questionário Ages and Stages, e ele é diferente de acordo com o momento de avaliação. Então, é um questionário diferente para 6, para 12, para 18 e 24 meses. Na verdade, tem muitos mais questionários, se eu não me engano, são 21 questionários do Ages and Stages. A gente vai avaliar os questionários específicos para as faixas etárias do nosso estudo. Algumas informações um pouco mais detalhadas sobre as nossas variáveis. Então, a gente espera, né, nós ainda não faremos o nosso projeto piloto para avaliar as limitações, as potencialidades, que as mulheres consigam coletar de 20 a 25 ml de leite. Espera que seja na segunda amamentação da manhã, considerando que a mulher vai amamentar em casa, então as consultas vão ser na parte da manhã, então seria a segunda amamentação da manhã, uma amostra no início e outra ao final. As amostras vão ser refrigeradas e transportadas aqui para o fundão, no prazo máximo de 2 horas, onde elas vão, a partir daí elas vão ser armazenadas a menos 80 para posterior análise. Em relação às avaliações das citocinas, nós estamos entrando em contato com pessoas que já têm, né, porque isso é uma área nova para a gente. Nós, daqui do observatório, não temos uma experiência com essa análise de leite materno, até a questão da coleta, então a gente está tentando viabilizar, inclusive, treinamentos para essa ordenha do leite, com pessoas com essa experiência, por exemplo, em banco de leite, e também está buscando esse apoio em relação às dosagens e a melhor forma. Então, assim, a gente ainda está avaliando, mas o que a gente espera é que as citocinas sejam dosadas por meio do método Luminex. Vão ter análises de ELISA também, nesse leite materno, para dosar, por exemplo, imunoglobulina, frações C3 e C4 do complemento, proteínas de lesão celular. Os oligosacarídeos também vão ser avaliados por meio de HPLC, mas os métodos específicos, a forma de avaliação, estão sendo ainda bem pensados em conjuntos, até para a gente definir a forma de armazenamento dessas amostras, que a gente sabe que para determinadas dosagens
pode congelar, não pode congelar, pode fazer junto, é numa mesma placa. Então tudo isso a gente está estudando com calma para que o nosso projeto possa ser bem sucedido e a gente tenha amostras de qualidade para avaliar. Em relação ao DNA, ele será obtido pela extração do ácido nucleico do leite materno, será amplificado em triplicada. Todas essas orientações aqui em relação ao DNA vêm da nossa parceria com a Universidade de Colômbia. Então lá eles têm uma experiência maior nessa questão de avaliação da microbiota, estão instruindo a gente como deve ser feita essa análise e essa coleta de dados em si. Sobre a avaliação do nível total de bactérias também, então são as especificações. Aqui eu não vou me aprofundar porque, na verdade, esse método específico, né, eu não tenho domínio, nós aqui não temos domínio, por isso que a gente está buscando essas parcerias com pessoas da área com experiência prévia. Em relação às fezes, nós vamos pedir amostras de fezes, tanto da mãe quanto da criança. Então, nós vamos orientar quanto ao procedimento de coleta, nós vamos fornecer o frasco estéril para os participantes do estudo. Elas, a princípio, serão congeladas imediatamente após o recebimento e mantidas a menos 80 no biorepositório, que nós vamos formar aqui no fundão, até o seu processamento e análise. Então, assim, a nossa preocupação é conseguir criar um biorepositório onde nós vamos poder armazenar todas as nossas amostras e é claro que não vai demorar muito tempo, mas para decidir e ir aos poucos fazendo essas análises, que são muitas análises propostas, então elas com certeza serão feitas ao longo do tempo. Em relação ao estado nutricional materno, né, uma variável super importante, o IMC pré-gestacional, que como vocês podem perceber, uma vez que a gente vai começar o estudo no final da gestação, ele vai ser um dado relatado, mas nós vamos procurar em prontuário, tentar manter o máximo de qualidade na obtenção desses dados. Vamos avaliar também o ganho de peso gestacional, de acordo com as recomendações do IOM, 2009. O peso e o comprimento ao nascer também serão avaliados, inclusive comparados segundo a referência do Intergrowth. E aqui eu coloco para vocês o artigo, que já mostra essas referências, esses dados com que a gente vai comparar a nossa amostra. Também vamos avaliar a evolução do peso da criança ao longo desses 2 anos de vida. Então, essas primeiras consultas, depois aos 6, 12, 18 e 24 meses de idade. Em relação ao consumo alimentar materno, a gente também ainda está em grandes discussões sobre a melhor forma de avaliar, mas a princípio utilizaremos o questionário de frequência de consumo alimentar da Denise Chieri e também, em alguns momentos, o recordatório de 24 horas. Então, nessas nossas consultas, que são menos espaçadas, obviamente nós não vamos repetir o questionário de frequência alimentar, uma vez que a maioria deles se refere aos últimos 6 meses ou ao último 1 ano, e aí a gente vai entrar com o recordatório de 24 horas, já estamos pensando na logística, como vai ser feito, se nós vamos ter que fazer alguns por telefone ou não, qual vai ser a melhor forma de ter dados reais sobre o recordatório dessas mulheres. Em relação às análises laboratoriais, aquelas de praxe que já aconteceriam, hemograma completo, bioquímica de rotina, então perfil lipídico, hepatograma, imunoglobulinas maternas, nós pretendemos avaliar, interleucinas, algumas específicas, e também as adipocitocinas, que a gente já tem o costume de avaliar nas nossas 2 coortes anteriores, então nós vamos dosar também leptina, adipolectina e ver se de alguma forma elas estão participando desse processo. A saúde mental materna, que é uma variável bem importante, visto que a gente vai tentar testar essa associação com o conteúdo do leite materno e também diretamente com o desenvolvimento infantil. Então, a princípio, os nossos 3 principais instrumentos vão ser o inventário de ansiedade traço-estado, dependendo do momento da traço ou estado, a escala de depressão pós-parto de Edinburgh e o MINI, que é um questionário para avaliação de diversas desordens psiquiátricas que a gente, inclusive, já utilizou na nossa última coorte. Fizemos um treinamento com o Nard, que é um psiquiatra da UFRJ, do IPUB, que trabalha em parceria com a gente, para a gente poder aplicar esses questionários de saúde mental. O desenvolvimento infantil, a princípio, será avaliado por essa escala que eu comentei com vocês, que é a Exam State. Ele é respondido pelos pais. Estudos mostram que ele tem uma boa confiabilidade e validade. Ele já foi utilizado em uma creche pública no Rio de Janeiro, de acordo com Filgueiras, e ele avalia diversos domínios do desenvolvimento infantil. Então,
comunicação, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, resolução de problemas e os aspectos pessoal e social da criança, como ela se desenvolve. Em relação à ética, o nosso projeto ele já foi submetido via Plataforma Brasil, ele foi aprovado pelos comitês de ética da Secretaria Municipal de Saúde da Maternidade Escola, mas ele é um projeto que acabou sendo modificado. Nós precisamos, para garantir que a gente conseguiria uma boa amostra, uma ajuda do lugar de realização, que isso é importantíssimo para os gestores estarem sensibilizados com o nosso projeto, a gente submeteu uma emenda, que ainda está em avaliação, para essas pequenas alterações. Mas, a princípio, o nosso projeto, em termos éticos, já está aprovado. Acho que é isso. Essa foto aqui que eu botei no final em agradecimento, ela é bem antiga, mas é um sinal que nós temos que fazer essa foto, que é uma foto bem típica, ali a foto na escadinha, sempre vários grupos aqui tem. O grupo já mudou bastante, os membros atuais são os que eu mencionei lá no começo, mas isso é uma referência ao nosso grupo do observatório. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Alguém quer fazer algum comentário? Parabéns, via o grupo, né, pelo projeto. Eu lembro na seleção de doutorado teve uma aluna que acho que defendeu o projeto com ácido ciálico, né? Pelo menos eu lembro de alguma coisa. Eu não sei se passou rápido, em termos de critérios de alguns comentários, né? O projeto é bem bonito, mas em termos de critérios de exclusão, mulheres com uso de antibióticos ou uso de probiótico ou simbiótico, vocês estão pensando também por isso, né? Sim, com certeza, já pensamos nisso. Realmente, essa apresentação passou, mas a gente já conversou. A princípio, a gente não pensa em excluir, né, mas avaliar, porque hoje em dia, apesar de uma amostra atendida, né, pelo Sistema Único de Saúde não ser ainda tão presente, mas já relatam o uso, né, de prebióticos, tudo bem, mas probióticos nem tanto. Mas a gente vai avaliar, inclusive nos nossos questionários, estão sendo construídas perguntas em relação a essa utilização, que pode interferir diretamente. E uma outra, na verdade eu não sei como, mas acho que é uma sugestão de vocês procurarem, né? Já está bem caracterizado, pelo menos aí tem o trabalho do Foster, que você mostrou, e alguns outros, a questão do probiótico ser considerado psicobiótico. Então já tem essa definição, inclusive, do probiótico ser psicobiótico. E aí, obviamente, vocês vão ter todas as análises via questionários, que eu não entendo, mas o MINI e outros aí que vão avaliar ansiedade, depressão, esses transtornos. Existe a possibilidade, e aí talvez conversando com alguém da própria neuro, uma vez que vocês vão ter sangue dessas mulheres, avaliar algum neurotransmissor, ou, por exemplo, uma serotonina, ou algum outro neurotransmissor que esteja relacionado diretamente com, porque eu acho que vocês conseguiriam ter uma relação melhor, mais direta, entendeu? Não, com certeza. E assim, e até o bom de apresentar para as pessoas saberem o que a gente está fazendo, é isso mesmo, nós estamos abertos a possibilidades, a gente está começando a se aventurar, é claro que nós estamos tendo auxílio, mas nessa área é novo para a gente, e eu acho que é uma opção, né? E como a gente não começou ainda, né, a gente pode avaliar tudo para a gente, até porque para evitar, e esses questionamentos são importantes agora, são questionamentos que seriam feitos depois, provavelmente, quando a gente começar a analisar os dados, a discussão, que seriam limitações, se a gente puder avaliar de uma forma agora, com certeza. E uma terceira observação é a questão até da avaliação do prebiótico via o questionário de frequência de consumo ou de registro alimentar, porque em algumas bancas, assim, eu já participei de algumas bancas que vai fazer uso, por exemplo, elabora um produto com probiótico e vai ver o efeito imunidade, qualquer outra coisa. E aí, como
como é avaliado o consumo. Algumas vezes, quando a gente quer avaliar o plasma, né, de um indivíduo que iniciou uma intervenção com o uso do probiótico, é necessário também avaliar se naquela dieta ou se nas fezes teve o consumo de um determinado prebiótico que altera a microbiota. Então, como também vai ser analisado o consumo de prebiótico pela alimentação, porque eu falo em prebiótico, eu estou falando de cebola, eu estou falando de banana, eu estou falando de um prebiótico que é um suplemento, eu estou falando de alimentação usual. Então isso é uma questão também a se pensar. Em cima desses recordatórios ou da frequência de consumo, como vai ser avaliado o conteúdo de prebiótico naturalmente consumido por essas mulheres. Provavelmente a gente tem até que adaptar para fazer um foco específico nesse consumo. Isso a gente tem que pode avaliar também. Não, com certeza, podemos conversar bastante. Também adorei. Obrigada, parabéns pela... Assim, bom, muito ousado, né? Ousado, assim, não ousado, mas muito legal. Vocês estão, parece assim, na vanguarda mesmo dessas questões, né? Muitas questões. Assim, vocês, só em função do que a Lili colocou, vocês não conhecem estudo de intervenção, no momento algum, né? Não. Tá, probiótico. A gente vai só avaliar o consumo, o relato, mas... Tá, assim, esse óleo sacarídeo especificamente, ou os outros, assim, eles não são absorvidos. Não são mesmo, você já tem estudo, então é prebiótico mesmo. Eu até andei lendo os estudos falando que realmente a absorção é pequena, tem os que falavam assim, 1%, 3%, e que só essa parte absorvida, obviamente, de fato, chega no colo a fazer esse efeito. Eu acho que dos artigos que eu citei. 1% então. Isso. Então, ou seja, a maior parte é absorvida e 1% vai para o colo. Não. 1% é absorvido. Tá. Pelo menos dessa referência até que eu citei aqui, é isso que ela demonstra, mas realmente... Não, porque assim, a coisa de oligosacarídeos do leite não serem absorvidos, né, e sendo uma fonte importante de energia, glicose feto não, para criança, recém-nato, né? Então isso ou seja, isso é muita novidade. Sim, então tudo isso a gente tem que considerar vários itens assim. Então, aí tinha uma questão, deixa eu pensar numa outra que eu esqueci, mas eu acompanhei a dissertação da Tatiana e da Camila, né, isso aí da corte de vocês, que foi com os ácidos graxos, né? Inclusive até vocês propondo, né, acompanhar, né, associar os ácidos graxos ou alguns ácidos graxos, né, ao longo da gestação com essa questão de saúde mental materna. E não sei, assim, usar como marcador, e não sei quais conclusões finais que vocês chegaram. E vocês não pensam em associar, porque, ou seja, os ácidos graxos ao longo da gestação não são uma boa... Porque vocês vão ter sangue, né? Sim, não, com certeza. É uma questão assim, um pouco complexa, porque é um projeto realmente muito grande, são muitas hipóteses, e a gente sabe até que hipóteses novas vão surgindo à medida que a gente começa a pensar, né? A gente começa a pensar, às vezes, na análise de um dado, na discussão desse dado, e pensa, poxa, mas a gente poderia ter avaliado, ainda mais considerando a nossa experiência prévia, né? Eu nunca trabalhei com os ácidos graxos, mas a experiência do grupo com essa análise de ácidos graxos. O que a gente está tentando garantir, nesse momento inicial, são diversas pendências, a construção de vários questionários, é que a gente tenha amostra suficiente para pensar em... E é claro que tem a questão da ética envolvida aí também, né? Do que você se propõe, o que você, de fato, pode fazer. Mas que a gente tenha amostra para essas hipóteses adicionais que venham a surgir. Mas, a princípio, como o projeto já é muito grande e ele surgiu, o foco inicial veio desse edital Ciência Sem Fronteiras, a gente não ampliou tanto ainda, mas para ser considerado. Ainda mais surgindo novos alunos entrando no projeto, eles podem ter interesses diferentes.
Assim, a minha... eu até fiquei surpresa de não ter, porque foi uma corte, duas, né? Não sei, anos, uma que eu sei, e que vocês encontraram uma associação clara com a saúde mental. E óbvio que isso vai necessitar ser considerado quando vocês estiverem buscando associação com as imunoglobulinas e a saúde mental. Acho que a gente pode considerar. Porque eu acho que um dos legados do grupo tem sido essa questão, né, da concentração. Obrigada, gente. Mais alguém? Com relação à avaliação da microbiota das fezes, né? Eu vi que vocês só vão fazer no início, naqueles últimos momentos da criança, vocês não incluíram. Vocês não pensam em fazer como? A princípio, nós, até em relação ao que a Tatiana falou, abrangendo um pouco mais, a gente já considera que a gente está sendo bastante ousado. Aí, como tem toda uma questão logística, né, e de pessoas para trabalharem nesse projeto, viabilizar a coleta, transporte das amostras, que não é algo, né, trivial, é algo que a gente precisa se programar. E a nossa intenção inicial era ver o efeito do aleitamento, né, dessa associação da microbiota com as fezes da criança. A gente optou por focar nesse período inicial, porque lá nos 6 meses já vai ter muito mais coisa associada, a criança já pode estar em alimentação complementar, então a gente botou nesses 2 primeiros pontos. Seria interessantíssimo, a gente inclusive discute sobre isso, mas a princípio, pensando nas pernas que a gente tem, a gente optou deixar essas consultas finais, essas avaliações finais, mais em relação ao crescimento e desenvolvimento. Na verdade, o que eu vou falar não tem muito a ver com essas coisas técnicas. É mais porque a gente está tendo aulas de metodologia, que aí Pode falar. Essa e vocês já pensaram mais ou menos no N, no tamanho da... Inicialmente, houve um cálculo amostral para o projeto inicial dessa relação leite-microbiota, né? E a gente já veio com esse cálculo, que é feito por um estatístico, imaginando que seriam por volta de 100 mulheres para essa parte inicial, considerando que o nosso projeto iria até 1 mês de vida da criança, que é um período curto. Mas a gente já tem conversado bastante sobre isso. A questão do cálculo amostral num projeto grande até fica um pouco mais complicado, porque a gente tem que eleger, no caso, o desfecho, que seria aquele desfecho menos prevalente, a associação principal que a gente quer testar para calcular. De fato, nós não fizemos. Mas a gente pretende conversar bastante sobre isso para fazer uma captação bem maior que essa nossa hipótese inicial, porque ainda vai ter o acompanhamento pelos 2 anos. É isso que eu ia falar. Se vocês já planejaram algum método de adesão, porque pode ser que no meio desse tempo aí... Isso assim, de manter as mulheres, do contato. A gente já teve uma certa experiência com a coorte anterior, mas mesmo assim a gente teve bastante perda, então essa foi uma limitação, que apesar da maioria das defesas que as pessoas participam, né, do nosso projeto, vem gestação e pós-parto imediato, o nosso último projeto foi até os 2 anos de idade. E a gente viu na prática essas limitações. A gente demorou para começar, teve problema com a ética, teve uma perda muito grande. Então a gente está tentando se precaver para que essas mulheres fiquem até o final. E até por isso que nós não temos tantas consultas assim ao longo desses 2 anos. A gente resolveu espaçar para tentar ver se a gente consegue manter essas mulheres, porque só de falar que, olha, 2 anos de acompanhamento já diminui um pouco a adesão dessas mulheres. Eu fiquei pensando nisso, porque... Mas como são 2 anos, uma vez de 6 em 6 meses no último período, a gente vai... Elas até esquecem, né? Mas a gente lembra. A gente vai ter todo um protocolo para ligar para essa mulher, saber como ela está, lembrar das consultas. Não é fácil, né? Mas a cada projeto a gente vai estão lidando com coisa, problemas mentais, talvez, e tal, saúde mental, então elas podem ter uma desistência, talvez pode uma depressão. Sim, com certeza. E isso interfere até no nosso padrão de perdas. E aí, talvez, por causa da desistência,
seja porque teve uma desatenção aí, então vai subestimar a quantidade de depressão. Claro, com certeza. Eu fiquei pensando um pouco. São aspectos bem importantes, com certeza a gente tem que considerar. É isso, obrigada. Obrigada. Eu lembrei que era uma dúvida, você falou do leite que não é estéril, mas são as bactérias da pele, né? Da mãe. Do mamilo. Porque o leite, né? Não tem, a gente não tem bactéria circulando na circulação que seria ativamente secretada, né? Ou não, tô viajando. É da pele, né? Então, ou seja, isso que você comentou, Não, é né? verdade, sim. É só porque eu falei assim, então, cara, óbvio, lactobacilo. Não, a gente não tem isso. Se tivesse, seria... Isso. Não tem esterilidade intrauterina. Já se mostrou que o bebê, ainda na fase intrauterina, já começa com uma microbiota dele. Sim. Não é quando nasce. O parto pode ter. Você falou. Sim, até tem a questão do líquido amniótico. Isso aí é sensacional. Bom, eu só queria comentar algumas coisas assim. Acho que o alcance desse projeto ele vai depender muito de uma questão importante que é a nossa habilidade e competência de captar financiamento, né? Porque hoje está bem difícil, né? A gente começou com o financiamento desse programa de 60 mil, que obviamente é insuficiente. A gente tem vários outros financiamentos que têm sido usados para compra de equipamentos que já estão sendo comprados para a execução desse projeto. E recentemente vamos agora ter do núcleo de excelência da FAPESP, quer dizer, se vamos ter ou não, a gente não sabe, né? Então acho que esse alcance ele depende muito disso, né? A gente tem tentado financiamentos internacionais para esse grupo de Colômbia. Um desses a gente já não ganhou, que era de 150 mil dólares, mas tem um que está em curso, que é para testar especificamente a hipótese dos antibióticos, né, para estreptococcus positivo, que é uma subamostra desse grupo que trabalha com pesquisa básica mesmo, que já desenvolveu esses modelos em rato, e a gente faria essa translação, digamos assim, e esse foi o grande interesse dele, poder testar o modelo dele em rato com uma série de neuromarcadores, né? Porque cada biomarcador que a gente pretende fazer tem um custo, né? Então não é nada simples, ácidos graxos, a gente fez tudo lá no NIH que não custou custo zero, que são as colaborações, né? Mas a microbiota, ela custa muito caro, e o que a gente tem hoje de melhor é realmente ter um grupo de experts, né, que está trabalhando junto, que tem bastante interesse, porque a própria análise e interpretação ela é complexa, né? Eu acho que a gente está um pouco nessa linha, querendo fazer coisas diferentes. A temática da composição do leite, ela já estava rondando a nossa pauta há muito tempo. A gente quase incluiu isso no edital que a gente concorreu do Gates no ano passado. E dessa vez a gente tomou coragem e está seguindo em frente. É mais complexo do que o sangue, né? Assim, a mulher chegar com jejum é uma coisa, né? Ela trazer a amostra de fezes, né? Quer dizer, separada, coletada, com todo o cuidado que tem que ser coletar o leite em loco dentro do local. E isso são questões complexas que a gente nunca fez. Mas o eixo comum é um pouco a questão da saúde mental, que a gente tem bastante interesse, as questões dos biomarcadores nutricionais para a saúde mental, que foi muito bem sucedido na nossa coorte atual, né? Estamos finalizando praticamente, mas a parte cognitiva que a gente não teve oportunidade de conseguir, a gente tem muito pouco dado,
uma série de problemas que agora a gente já está conseguindo superar, né? Então, acho que com os anos a gente vai também aprendendo, amadurecendo, e a possibilidade de fazer estudos mais complexos vai aumentando, né? E aí acho que tem um número enorme de possibilidades, de coisas que aconteceram até nesse próprio estudo atual, que a gente tinha sangue e conseguiu, de repente, fazer uma série de medidas de micronutrientes que a gente nunca tinha pensado lá atrás. Estão surgindo várias dissertações e teses, né? Vitamina D, B12, B6, toda a cadeia de aminoácidos, que se faz com as colaborações, né? Então, acho que a gente está num bom momento, já tem quase um ano que a gente está planejando esse projeto, ele está quase pronto para ir a campo, ele só não foi a campo ainda porque a gente ainda não tem a garantia desse financiamento maior, que está indo para a Colômbia, né? Mais uma vez, ainda tem esse dinheiro da FAPERJ, de Colômbia, e vamos continuar tentando, né? Com o NIH, que a gente vai mandar agora uma proposta junto com o pessoal de Colômbia, e talvez a FOGAT, que a gente queria, que aí é um dinheiro um pouquinho mais flexível para a gente poder fazer esse estudo, pagar pessoas, as coletas e as análises que são bem complexas. Acho que a gente tem uma boa experiência operacional na questão de monitorar as mulheres, e isso tem sido já a quarta coorte que a gente vai fazer, então a gente ganha essa experiência, mas agora acho que é mais complexo em termos do que está sendo coletado desses marcadores, né, amostras, né? Então é sempre bem difícil. Obrigada.